Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série estamos comentando textos difíceis da Bíblia, textos que aparecem, trazem alguma certa dificuldade e quando nós encontramos a solução nós trazemos e quando a gente não encontra uma solução aqui nós somos sinceros em falar a verdade. Já tem uma playlist aí, você pode conferir. Nós temos já bastante material sobre esse assunto. No vídeo de hoje, nós vamos trazer mais um versículo aqui muito interessante. A condenação sem andar no Espírito, esse versículo está em Romanos 8:1, tá certo? A condenação sem andar no Espírito. Bom, já se inscreva no canal, deixe o seu like para poder estar nos ajudando, ative o sininho para receber as notificações e também compartilhe com aquele amigo seu que gosta de estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? E também o meu curso básico em teologia, o link vai estar na descrição, dá uma olhadinha, quem sabe ele é interessante para você. Bom, Romanos 8:1 é um dos versículos mais citados para trazer consolo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas em algumas versões o texto termina aí. Já em outras versões ele continua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas afinal, qual é o versículo verdadeiro? Será que a liberdade em Cristo depende do nosso comportamento? Ou essa parte foi acrescentada depois? Uma vírgula mal colocada ou um versículo ampliado pode mudar tudo ou não? Bom, vamos descobrir aqui. Então o texto em questão vai estar aqui, Romanos 8:1, né? Nas versões tradicionais, como Almeida Revista e Corrigida ou Almeida Corrigida Fiel, você lê assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versões mais modernas, como a NVI, que é a nova versão internacional, a NAA, nova Almeida atualizada, o Almeida do século XXI, você vai encontrar assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e termina aí. Vamos conferir na prática aqui? Meu café está aqui, Vou conferir com você, nós vamos pegar uma Almeida, Revista e Corrigida. Nós vamos abrir aqui Romanos 8:1. Romanos 8:1. Essa versão da Almeida aqui, como que ela vai trazer para mim? Vamos ver aqui, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora eu vou deixá-la de lado e vou abrir na Thomas Nelson a versão NVI, tá? NVI. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Viu? Então vamos ler de novo, Vamos ler de novo, um do lado da outra. Almeida, Revista e Corrigida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. NVI. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E acaba aqui, certo? Bom, quando a gente analisa os textos dos manuscritos originais, manuscritos gregos mais antigos e confiáveis como o Códice Vaticano e o sinaítico, né?
eles apresentam apenas a primeira parte, que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A frase adicional, que não andam segundo a carne, está ausente em boa parte dos manuscritos antigos. Aparece em manuscritos bizantinos posteriores, provavelmente como uma harmonização com Romanos 8,4, onde esse texto aparece de forma mais legítima. Lá em Romanos 8,4 diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, antes de eu entrar aqui porque isso aconteceu, eu vou mostrar para você aqui eu já tem vídeo aqui sobre isso, de uma outra passagem que isso vai acontecer. Atos 9, versículo 5. Então eu vou abrir aqui na Almeida, Revista Corrigida, Atos 9, fala da conversão de Paulo. Atos 9, eu tratei esse texto aqui, inclusive, já em um vídeo aí. Se você pesquisar, você vai achar. Atos 9, versículo 5. Olha como é que está aqui, ó. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando você lê isso aqui em outras versões mais modernas, você vê apenas a primeira parte. Você vê lá apenas assim, ó: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porém, quando você lê Atos 26, lá em Atos 26, Paulo está contando o testemunho dele. O próprio Paulo está contando o que aconteceu. E quando Paulo está relatando esse acontecimento, que ele caiu diante do Senhor, e ele fala: quem és tu, Jesus? O próprio Paulo diz que Jesus fala com ele: ó, eu sou Jesus a quem tu persegues, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, no texto original, esse texto não encontrava aqui. Ele encontrava só Jesus a quem tu persegues. Ele encontrava todo em Atos 26, na fala de Paulo. Então, ele sofre uma atualização textual para que o leitor fique por dentro, fique mais harmonizado com o que está acontecendo. Não é nenhuma mentira. É só uma atualização de quem já leu Atos 26. Então, provavelmente, isso aconteceu aqui. Por quê? Porque quando você lê, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, eu posso interferir isso aqui, que não tem nenhuma regra. Mas quando eu continuo lendo e chego no versículo 8, eu vejo que tem uma observação. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós quem? Que não andamos segundo a carne, mas que andamos segundo o Espírito. Ou seja, essa segunda parte, né, que nós lemos aqui, ela é um complemento. Então, mesmo que ela não estivesse no original, o editor que colocou aqui, ele está apenas complementando esse texto conforme a própria fala de Paulo no versículo 4, certo? Então é provável que algum copista, querendo reforçar a responsabilidade ética da salvação, tenha trazido para o versículo 1 a mesma expressão no versículo 4, certo? Isso pode ter gerado a impressão de que a ausência de condenação depende de conduta e não da obra completa de Cristo. Teologicamente, alguma coisa está em jogo aqui? Absolutamente não. O texto culto original afirma verdade doutrinária absoluta. A justificativa em Cristo remove toda a condenação, não por mérito, mas por graça. O trecho longo, com a cláusula adicionada, condiciona essa segurança a uma conduta específica, o que contradiz o ensino imediato do contexto. Portanto, a forma curta. Então, provavelmente é isso aqui que aconteceu, certo? Foi uma atualização textual. Isso aqui não vai trazer
nada de errado. Por quê? Porque a salvação, veja bem, ela não é condicionada. A salvação, ela vem de Cristo. Mas para me aceitar a salvação, melhor dizendo, ela não é condicionada. A salvação vem de Cristo, Jesus morreu na cruz por nós. Mas para que eu alcance a salvação, ela é condicionada. Ela tem condições. Quais as condições para me alcançar a salvação? Primeiro, é aceitar Jesus. E o texto, ele diz aqui, né, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo Jesus, automaticamente você não anda segundo a carne. Quando você está em Cristo Jesus, você não anda segundo a carne. Então é o que cumpre o versículo 4. Ó, versículo 4, cadê o 4 aqui? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne. Quando a pessoa está em Cristo Jesus, ela não vive segundo a carne, mas ela vive segundo o Espírito. Então é uma condição, é condicionada a nossa salvação, né? A nossa não ser condenado, ir para o céu. Porque eu não dependo de nada para aceitar a salvação. Ou melhor dizendo, a salvação ela é de graça, Jesus já pagou o preço. Mas ela é condicionada quando exige de mim tomar uma posição, tomar uma atitude. Então, a minha atitude é aceitar Jesus, a minha primeira condição. E quando eu aceito Jesus, eu não vou andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se eu não ando, eu digo que eu aceitei Jesus, e não ando segundo o seu Espírito, segundo as suas orientações, eu aceitei Jesus de boca. Eu não aceitei Jesus de verdade. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido também. É um texto muito interessante, muito proveitoso aí, tá? Deus te abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.